Deuteronômio capítulo 8, a palavra de Deus diz o seguinte para nós: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos. Para quê, gente? Para humilhá-los e pô-los à prova. A fim de conhecer as suas intenções. Se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os seus mandamentos. O seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. Presta atenção nesse verso, gente. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nesse período breve em que a gente para conversar sobre a palavra do Senhor,
dá para a gente um tempo de discernimento, em nome de Cristo Jesus. Quão rica é a palavra do Senhor. Ajuda a gente a não se esquecer do propósito da nossa vida. Ajuda a gente a olhar para Cristo, a gente a olhar para o Senhor e não se esquecer da sua mão. Ilumina o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O que é que o deserto ensina a gente antes da chegada? O que é que o deserto ensina para a gente antes da chegada? As notícias talvez que mais enchem os nossos tabloides hoje em dia são relacionadas à Copa do Mundo que está chegando daqui a um mês. E se você vê os jornais, os tabloides, todos eles estão a preparação da seleção brasileira para mais um Mundial. A preparação da seleção brasileira para tal coisa. Serão tantos dias de treino em tal lugar. Serão tantos dias de treino em outro lugar. E aí, há uma gíria popular do nosso tempo que acho que ajuda a gente a entender algumas coisas que vocês, inclusive, vivem no dia a dia. Quem vê cara, não vê corre. Quem vê cara, não vê corre. Mas como assim, Rômulo? Porque daqui 40 dias, 45 dias, se por acaso o Brasil for campeão do mundo, ninguém dá glória a Deus nessa hora, né? Ainda bem. O pessoal fala assim, nossa, foi sorte. Nossa, que sorte. Esse é o problema. Quem vê cara, não vê corre. Sorte? Que sorte? Só um atleta, para chegar em alto nível, são centenas de horas de preparação, em que ele deixa a família, em que ele não pode fazer isso, aquilo outro. Então, não existe sorte, existe preparo. E não é só isso. Por isso que quem vê cara, não vê corre. Quando a gente vê o resultado final, é muito comum na nossa cultura a gente olhar e falar bem assim, fulano é sortudo. Sortudo, a gente fala que é quando a gente não viu algumas coisas. As madrugadas do outro, a noite do outro, o choro do outro, as preocupações, o investimento do outro e tempo. Mas aí vem uma coisa, a cultura brasileira é de gente muito invejosa. Então quando a gente olha os outros, especialmente quando alguém se dá bem, a gente nunca olha para quem se dá bem e diz, que bom que você se deu bem. A gente sempre faz a seguinte pergunta, por que ele não eu? A nossa cultura é impregnada dessa coisa. Por que ele tem o direito e eu não tenho o direito? Mas no final das contas, quem vê cara, não vê corre. A gente não está percebendo e não está vendo o processo na vida dos outros. Então, em muitas ocasiões, a gente olha as pessoas na vida delas e a gente fala, fulano tem uma sorte danada de há 30 anos estar casado com a mesma mulher. Sorte? Sorte? Tem muito investimento aí, tem muita força aí, tem muita resiliência aí. Nossa, fulano se deu bem nos negócios, os negócios dele prosperaram. Aí a gente fala, nossa, quanta sorte. Mas ninguém viu as contas em dia, o arroxo, o aperto, contando moeda para pagar, boleto. A gente não viu isso. Mas aí a nossa cultura fala, quanta sorte. Planejamento a gente não viu. As noites sem dormir a gente não viu. Nossa, fulano teve uma sorte, conseguiu passar no concurso. É mesmo? Depois de fazer aula durante 3 anos, de manhã, de tarde, de noite. E aí a nossa cultura fala, é sorte. Sorte. Mesmo, porque quem vê cara não vê corre. É fácil a gente olhar para a vida dos outros e julgar. Mas Deuteronômio capítulo 8 está querendo ensinar para a gente o que é que a gente aprende dentro do processo. Porque Israel acaba de passar por 40 anos de deserto. 40 anos de deserto.
é um pouco menos do que eu tenho de vida. O mapa está aí? Atrás para botar aqui? O mapa. Será que está? Carol, o mapa está aí? Só para eu explicar esse ponto e vou partir para aplicar. É isso aqui, ó. Eles saíram do Egito, vocês se lembram? Opa. Eles saíram do Egito, atravessaram o mar, Mara, aqui maná, aqui eram águas, maná, lei, presença de Deus. Semana passada, a gente estudou sobre a rebelião. Quando eles param nessa região, que é a região chamada Cades Barneia, Deus manda 12 espiões atravessarem, e o que a Bíblia no livro de Números chama de espias. Eles vão espiar a terra. Cada tribo manda um representante. Das 12 tribos, eles passam 40 dias observando a terra. E eles voltam para se encontrar e trazer o relatório da terra. O relatório que eles trazem é exatamente esse que vocês acabaram de ver, que diz aqui no verso 6, 7 e 8. Ó, verso 7, ó. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, cevada. Os 12 voltam dizendo, gente, a gente nunca viu nada parecido. Canaã é a terra de Deus. O relato é muito grande e bonito. Qual é o grande problema? Dos 12, 10 voltam num pessimismo danado. Eles voltam e dizem, os desafios são grandes demais, porque lá os gigantes habitam nessa terra. Nós vamos ser triturados como trigo. E a Bíblia diz que só Josué e Calebe encorajaram o povo e fizeram com que o povo confiasse no Senhor. Porque, mais uma vez, um elemento que sempre se repete aqui nessa narrativa de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mais uma vez, com o relatório dos espiões, ou dos espias, o que eles falaram? Vamos voltar para o Egito. E ainda falaram, vamos levantar um capitão para nos levar para o Egito. Porque eles começaram a duvidar de Moisés. Mais uma vez, cuidado com o seu passado. Ele vai ser muito atraente para você. Porque os desertos são pesados. E o passado vai querer trazer a gente de volta o tempo todo, idealizado e romantizado. O passado não existe. Eles iam matar o Moisés. Só que na hora que isso acontece, Deus aparece. E aí, Deus, cansado da incredulidade dessa gente, Ele olha para eles e dá a seguinte sentença. Fui eu, né? Vocês não vão entrar nessa terra. Os únicos que vão entrar nessa terra são Josué e Calebe. Os demais não vão entrar na terra. Só Josué e Calebe entram. Eu vou trocar toda a geração do Egito e eu vou trocar essa geração inteira novamente. Vou fazer uma outra geração. Vou fazer uma aliança com esse povo, porque vocês são extremamente desobedientes. E para que essa geração inteira fosse trocada, o que Deus fez? Ele pegou os 40 dias, fez uma alusão aos 10. Então 40 dias, os 10 espias, ele chegou ao número, por 40 anos vocês vão andar no meio desse deserto. 40 anos é o período que eles vão andar aqui, por desobedecer, por não confiar, por querer voltar para uma vida que não era a vida que o Senhor queria para eles. Mas agora, o Deuteronômio, quando você estiver lendo em casa, o Deuteronômio, deutero é a repetição da nomos, da lei. Eles estão na frente do Rio Jordão, eles vão atravessar o Rio Jordão e eles vão então tomar posse de Canaã. Depois de 40 anos, que uma geração inteira pereceu no deserto, por não amar Deus, por não confiar nele, por ter o coração duro, uma nova geração vai entrar no Rio Jordão. E vai entrar na terra prometida. É nesse período que esse texto aqui aparece para nós.
Deus está falando para o seu povo não esquecer daquilo que aconteceu com eles. E é curioso, quando vocês forem ler a Escritura, vocês vão perceber que o exército de Israel que sai do Egito, ele tem quantos homens mesmo? 600 mil. Quando vocês olharem o livro de Josué, qual o tamanho do exército 40 anos depois, mesmo depois de todo mundo ter morrido? 600 mil. Deus nunca deixou o plano dele falhar. O que falha é o nosso coração. O que falha é a nossa confiança. O que falha é a gente perder o foco. É isso que esse texto está trazendo para a gente. Deus está repetindo a lei, para ao repetir a lei, falar para o seu povo não esquecer do que está acontecendo. Falar para o seu povo não esquecer da jornada até aqui. E o que é que o deserto ensina para a gente quando começa a ficar para trás? Porque há um outro ditado popular. Não há mal que dure para sempre. E isso é uma verdade. Não há mal que dure para sempre, gente. Não há mal que dure para sempre. Por isso, Deuteronômio capítulo 8 está querendo ensinar para mim e para você, é que, às vezes, quando eu converso com alguns de vocês, os nossos irmãos pentecostais usam uma expressão que eu acho que eles usam eu acho que eles usam dentro da teologia da prosperidade, num contexto não tão bom assim. Eles pegam essa expressão do Salmo 23, o meu cálice transborda. Eu vou trabalhar isso com vocês daqui a pouco. E aí eles usam isso junto com Paulo escrevendo para os Coríntios. Quando uma semente cai na terra, primeiro ela tem que morrer, para depois que ela morre, ela vai germinar e trazer vida. E os irmãos normalmente usam essa expressão para dizer simplesmente sobre dinheiro. Mas eu acho que é um princípio aqui que é importante a gente não perder de vista. Porque o sofrimento te faz cético. O sofrimento te faz amargo. O sofrimento faz com que você olhe a vida desesperado e sem nenhum tipo de esperança. Especialmente quando são sofrimentos maiores, a frustração é muito grande. Porque a gente passa a não ver nenhum horizonte. E aí os irmãos usam a expressão que em muitos momentos Deus rompe na vida da gente. E eu acho que isso é legal. O que Deus está querendo mostrar para Israel é que o período do deserto está passando e chegou o momento dele romper na vida deles. Isso aqui é legal. E romper aqui, entenda, é tempo de ver a ação de Deus mesmo. É tempo do deserto ficar para trás. Aí eu acho que esse princípio é legal. Porque todos vocês já viveram momentos de sofrimento e amargura enormes. Alguns ainda vivem. Mas todos nós vivemos momentos de romper de Deus. Momentos em que Deus abre as portas, momento em que a doença fica para trás, momento em que o problema de relacionamento passa, momento em que a doença já não tem mais controle sobre a gente, momento que o negócio que estava quebrado deu uma virada, momento em que a gente estava desempregado há 6, 7 meses, um ano, e aí aquilo deu uma virada, momentos em que a gente não tinha relação com familiares há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí Deus dá uma virada. Gente, isso sempre acontece na vida da gente. Só que quando a gente não entende o processo, cinismo toma conta, ceticismo toma conta, falta de fé toma conta, falta de esperança toma conta. Deuteronômio capítulo 8 está aqui para a gente aprender exatamente algumas lições sobre o deserto ficando para trás. Porque talvez, deixa eu falar uma coisa simples para você. Vai passar. Vai passar. Não se esqueça, parece simples, né? Vai passar. O deserto passa, como outros já passaram. O deserto fica para trás, como outros já ficaram. Vai passar. E a gente não pode se esquecer disso.
para não vivermos de maneira cínica, cética e especialmente amarga. E aqui, esse texto traz rapidamente 3 aprendizados que são grandiosos para nós, para que a gente não perca a consciência da gratidão e da dependência exatamente quando Deus faz novas todas as coisas. E é isso que eu quero que a gente pense aqui hoje. Porque, gente, a coisa mais comum é no momento em que a gente passa aperto, o que você faz? Ora, faz jejum, faz promessa. No momento em que você está passando aperto, você faz promessa para Deus. E você faz entrega. Nossa, você faz tanta proposta. Você faz um monte de coisa. Mas aí qual é o problema? O problema é que depois que o deserto passa, percebe que por 2 vezes Deus está falando: vigiem para o coração de vocês não se esquecer. Porque o que é pior? No meio do caminho, o Deuteronômio está falando, vocês vão ser levados a achar que foi a força do braço de vocês que fez isso. Eu estou repetindo os acontecimentos para que vocês entendam que quando o deserto passar, e ele vai passar, e vocês entrarem na terra, vocês não digam, foi o nosso braço. Gente, eu posso encerrar e ir embora. Porque o que é bom ser reformado? Como a Bíblia se explica. Quando você lê, você fala, uau! Por isso você dá mole ao não aproveitar a palavra de Deus todo dia. Porque é isso para você todo dia. É essa clareza todo dia para você. Esse deleite todo dia. Mas, então, Rômulo, o que o texto ensina para a gente muito rápido? Primeiro, olha o verso 2. Vamos ler comigo o verso 2 todo? Vamos lá? Coloca na tela, por favor. Lembrem-se de como o Senhor... Tá bom? O que vocês estão lendo aí? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus. Foi você? Fui eu? Ele começa o texto dizendo, lembre-se como o Senhor, seu Deus. Lição para quando o deserto passar, e a primeira é... O deserto precisa fazer a gente compreender a nossa própria história. Deixa eu repetir. O deserto precisa fazer a gente compreender a nossa própria história. Aos moralistas de plantão, a primeira coisa que está acontecendo, Deus está mandando obedecer? Qual é a primeira palavra que ele fala? Obedeça, obedeça. Não, ele vai mandar obedecer. Mas a primeira palavra não é obedecer. A primeira palavra que está aqui é, ofereça sacrifícios. Faz um culto de louvor. A primeira palavra que tem aqui é ore. A primeira ordem espiritual que tem aqui é faça um jejum. É a primeira palavra que tem aqui? Não. A sabedoria bíblica está dizendo para a gente interpretar a vida da gente à luz da providência de Deus. Lembrem-se, 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 lembrem-se. Isso aqui é muito bom, gente. Porque eu estou olhando a minha história agora, eu, Rômulo, eu estou olhando a minha história agora e ela não é uma história daquilo que fizeram comigo. Embora isso tenha implicações enormes para a nossa vida. Não é sobre aquilo que deixaram de fazer comigo. Não é sobre isso. Não é sobre o que fizeram, o que não fizeram, o que deixaram de fazer. Não é sobre o que aconteceu ou deixou de acontecer, porque é sobre como... Quem conduziu a gente por mão poderosa? Deus. A gente não pode se esquecer disso. Eu conversei com vocês ao longo dessas semanas sobre confiar.
sobre cristãos terem o coração na confiança. E vocês e eu centrarmos toda a nossa vida na confiança. Gente, o que o deserto tinha para oferecer para eles? Areia, ladrões, salteadores, falta de água, falta de comida. É isso que o deserto tinha para oferecer para eles. E no meio desse deserto, o que tinha? Crise, demora, dando volta, fracasso sem fim. Se vocês lerem Números, por exemplo, Deus fala, não vão conquistar a terra. O que eles fazem? Não, nós vamos conquistar. Não, mas eu não vou estar com vocês. Mas eles vão mesmo assim. E quando vão, perdem. Fracassos. Tentativas, de irem pelos próprios braços. Perdas, decepções. Como é que a gente olha isso? A gente olha esse tipo de coisa e a gente diz assim. Às vezes nós, pais, a gente é muito duro com os nossos filhos. E a gente querendo corrigi-los, ou tendo inveja deles, o que é muito comum, a gente olha e diz, tá vendo? Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Tá vendo? Você nunca vai para lugar nenhum. Tá vendo? Nada de bom vai acontecer com você. Ou alguns que estão do lado, não só, porque às vezes falagem tem um peso enorme. Às vezes a gente olha para quem está do lado da gente e sempre fala bem assim, tá vendo? Não muda nunca. Tá vendo? Não vai nunca. Alguém como você não vai para lugar nenhum. Só falta falar igual o Jó. Maldito o dia que você nasceu. E aí muitos de nós crescemos ouvindo esse tipo de coisa. Alguns de nós somos ruins ao ponto de falar essas coisas para os outros. E alguns de nós fomos alvo desse tipo de palavra durante a vida inteira. E quem cresce desse jeito, cresce com o coração humilhado, cresce com a consciência completamente cauterizada, não consegue andar de um lugar para o outro, cresce assim. A vida inteira é um deserto. Mas a gente pode olhar, eu estou falando de palavra, mas pode ser outras coisas, gente. A gente pode viver em ambientes com gente ruim, má, maligna, maquiavélica. A gente pode passar por N desertos. Você que tem que conviver a vida inteira com enfermidade, conviver a vida toda com... não só com ambientes, mas com defeitos. Às vezes a gente passa a vida... e há falhas e pecados que atrapalham a vida da gente. A gente pode olhar isso tudo e dizer que isso é só areia, serpente, seca. Ou a gente pode olhar e dizer que isso é só fome, que isso é dor, desespero. Mas aí Deuteronômio 8 está falando o que com vocês? Lembrem-se do que o Senhor fez. Então, para a vida para a minha vida e para a sua, que somos cristãos, aquilo que todo mundo vai olhar para a gente e dizer, isso aqui é só dor e sofrimento, e é. Eu queria que você interpretasse isso agora, por favor, como formação e direção. Formação e direção. Deus está formando o seu povo. Deus está formando o caráter da gente. Nós não acreditamos que estamos soltos na existência. Deus está formando a vida da gente. Deus está formando o caráter da gente. Por isso, gente, algumas pessoas encaram a vida delas como sendo uma sequência de problema. E aqui eu queria te dar uma disciplina para você olhar para você mesmo. Como você narra a história da sua vida. Porque como você narra a história da sua vida, vai mostrar o lugar que você se coloca e o lugar que o Senhor se coloca. Alguns de nós narramos a história da nossa vida como se fosse só desgraça. E aí é como se todo mundo estivesse contra a gente.
pare em alguns momentos da sua história para fazer algumas reflexões de momentos cruciais, de momentos de mudança e passagem. E aí, eu queria que eu adoro o Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um judeu psiquiatra que está preso nos campos de concentrações nazistas na Segunda Guerra Mundial. E ele tem que tomar a seguinte decisão. A obra dele é maravilhosa e muito simples de ler. Ele diz que enquanto as pessoas estavam passando por muitas dificuldades nos campos de concentração, ele diz que a primeira coisa que todos faziam era se entregar aos vícios muito rápido. Porque aguentar a realidade do sofrimento era muito grande. Então o que elas faziam? Elas se entregavam à bebida, ao cigarro, elas se entregavam aos vícios, porque era melhor, na hora de passar pela dificuldade, ele diz, era muito melhor para eles, ao invés de encarar a realidade, ao invés de dar nome à realidade, era melhor eles fugirem dela. Isso acontece até hoje. Muitos não conseguem dar conta da realidade, e aí tem happy hour de segunda a sexta. Muitos não conseguem dar conta da realidade e se entopem de medicação. Muitos não conseguem dar conta da realidade e fogem. Para sempre para narrar a história da sua vida, para poder ver aquilo que Deus vê. Porque, na maioria das vezes, aquilo que a gente vê como atraso, Deus viu como preparação. Porque tem coisa que a gente não está pronto para viver. Tem momentos da vida que a gente não está pronto para viver algumas coisas. Tem situações que a gente vive na vida da gente que a gente acha que é perda. Mas Deus está sempre mostrando para a gente que é livramento. Tem momentos e coisas na vida da gente que, como eu estudei com vocês ao longo dessa jornada, a gente acha que é desvio. Deus está dando outra direção. E o que isso está mostrando para a gente é que a maturidade cristã vai sempre começar quando a gente começa a observar a direção que Deus está dando para a vida da gente. Então, ao interpretar a história da sua vida e da minha, não se pergunte onde Deus estava, o que é que Deus estava fazendo. Faça a seguinte reflexão. Onde o Senhor estava querendo chegar no meu processo de amadurecimento como discípulo de Jesus? Aí é diferente. Aí eu começo a entender porque o Paulo, como um grande rabino, ele diz, para que eu fosse humilhado, Deus me colocou um espinho na carne. Porque senão ele ia achar que era a força do braço dele, ué. Nós precisamos compreender isso. Meu irmão e minha irmã, hoje, olha para a sua vida, e eu olho para a minha, e perceba que, faça essa seguinte pergunta, não é onde Deus estava, mas é, Senhor, o que o Senhor quer fazer no meu processo para me tornar um discípulo de Jesus? Por quê? Eu tenho sempre falado com vocês e eu criamos filhos para quê? Não venha me falar que é para a glória de Deus, que não é. A gente cria filho para eles serem felizes e serem um sucesso. Isso é o século 21. A gente cria filho para ser doutor. A gente cria filho para ganhar bem. A gente cria filho porque se ele não tiver isso, aquilo e aquilo outro, aí ele não é um sucesso. Aí ele não é ninguém. Deixa eu só usar um texto de apoio. Efésios capítulo 4. Olha o nosso irmão o apóstolo Paulo ensinando uma coisa para a gente. Efésios capítulo 4. Verso 8. Efésios 4, 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele está dizendo que Jesus subiu aos céus. Ele vai explicar isso no verso 9. Que significa ele subiu, senão também aquele que havia descido às profundezas da terra? O que ele está dizendo? Jesus Cristo encarnou. E aí agora ele morreu, ficou 3 dias morto, o sinal de Jonas. Ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e derramou dons aos homens.
Ok, Rômulo, e daí? Porque agora começa o sentido da vida para um cristão. Olha o que ele diz. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Leiam comigo o verso 12, meus irmãos. Até, ou melhor, com o fim de preparar. Verso 13. Até. Agora circula o verso 14, porque ele é muito importante. O propósito da fé cristã, o propósito de Deus na vida da gente, não é felicidade, não é ser um sucesso, não é mudar o mundo. O propósito de Cristo encarnar, ressuscitar, subir aos céus, derramar o Espírito Santo, o propósito é que deixemos de ser como crianças. Maturidade, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Meus irmãos, Deuteronômio está mandando vocês lembrarem da obra do Senhor para amadurecer. Lembrar da obra do Senhor para não esquecer de onde Ele nos tirou, para onde Ele está nos levando, que Ele está nos processos. Então, por favor, quando você olhar a sua vida, hoje, não se pergunte onde o Senhor estava. Porque Ele está aqui, mas Ele tem um propósito maior. O propósito maior não é deixar você solto no mundo. O propósito maior é que você seja como Cristo. O propósito maior é que Adão morra dentro de mim e de vocês. O propósito é que espiritualmente a gente amadureça, que o nosso caráter amadureça. Eu tenho que olhar a minha vida como a grande escola que Jesus Cristo realizou. Para quê? Para que o Rômulo seja crucificado com Ele. E para que Cristo renasça no meu coração todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Por quê? Porque a cultura... Volta para Deuteronômio 8, por favor. Porque a cultura sempre vai dizer o que o verso 17 de Deuteronômio 8 está falando para a gente. E o que o verso 8 está dizendo? 17, desculpa. Não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Dependência. A história da gente vai mostrar uma única coisa. Dependência, 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 confiança. Segundo aprendizado que esse texto me dá. E ele está no verso 3. Olhem comigo. Assim, ele os humilhou e os deixou o quê, gente? Mas eu sou um servo de Deus. Passar dificuldade. Eu sou um servo de Deus, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas espera aí, não estou entendendo. E tem gente que no meio do desafio, ele diz exatamente isso, já deu certo. Na hora do desafio, ele diz, em nome de Jesus, está amarrado e já deu certo. Afinal de contas, eu nasci para ser cabeça e não ser cauda. Aí Deus olha e fala bem assim, eu deixei vocês passarem fome. Eu deixei vocês passarem fome. E ele, no texto de Deuteronômio 8, ele chama o deserto de deserto pesado. Olha que coisa. Foi Deus que levou a gente para lá. Ele deixou a gente passar fome, porque antes de sair do deserto, nós precisamos ter um discernimento. Primeiro, da nossa história. Segundo, nós precisamos parar aqui e ser honesto, fazer separação sobre duas coisas. Sobre os nossos desejos e as nossas necessidades. São duas coisas distintas. Eu queria trazer o grande teólogo Balu. Quem é o Balu, Rômulo? O urso do Mowgli. Teólogo incrível. O Balu é melhor do que muito pregador do século XXI. Aí você diz assim, Rômulo, por quê? Porque ele tem uma música maravilhosa. Vocês lembram?
O Mowgli preocupado e o Baloo fala o quê? Comigo? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo... Vocês estão desafinados. Paro. Gente, isso é teologia pura. Isso é teologia da graça comum. Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo, necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo. Muito da nossa paz é tirada por conta do nosso desejo e não pela nossa necessidade. É isso que o texto está mostrando para nós. E o Baloo ajuda a gente nisso. Grande Baloo. Deixa eu fazer uma conferência da fé reformada e trazer o Baloo aqui. Irmãos, mas é uma verdade. É uma verdade. O que eles tinham no Egito? Conforto? Não. Mas eles tinham uma segurança psicológica. Ruim, mas era uma segurança. Como assim, Rômulo? Tanto que eles querem voltar para aquele lugar o tempo todo. Porque mesmo ruim, eles falam durante 40 anos, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Porque o Egito era um lugar que, ainda que eles sofressem, era um lugar de segurança psicológica e emocional para eles. Eles não estavam preocupados se eles estavam escravizados e se eles estavam sofrendo, presta atenção nisso, desde que eles tivessem estabilidade. Percebe isso? Então, se eles tivessem estabilidade, mas espera aí, Rômulo, eles estavam sofrendo pra caramba. Estavam. Eles estavam... Só que aí agora o deserto destampa para frente deles. E aí agora nem a água que eles tinham no Egito, eles não têm mais. Nem a cebola e o alho que eles tinham no Egito, eles também não têm mais. Agora uma realidade nova apareceu na vida deles. E se vocês olharem, olha o relato que Deus está dando. Leiam o verso 4 comigo, por favor. Olha como isso aqui é rico, gente. As roupas de vocês não... Não faltou. Mas, Rômulo, não faltou o quê? Não faltou a teologia do Baloo, o necessário. Mas mais do que isso, tinha banquete, tinha cebola, tinha alho. Não, o verso 3 diz isso para nós. Olha como ele é bom. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois, porque Deus nunca desampara o seu povo, o sustentou com o quê? Opa! Mas não é qualquer coisa, é maná. Que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês o quê, gente? Que a vida é sobre o seu patrimônio? Que a vida é sobre o que você conquista, os seus títulos, seu dinheiro, seus bens, suas casas. A vida é sobre isso? Não! Ele está dizendo, eu fiz isso para vocês entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas ele vive de quê? De maná que sai da boca de Deus. Porque da boca de Deus não sai só a Bíblia. Da boca de Deus sai a sua saúde, sai a sua sanidade, sai a sua roupa, sai a sua casa, sai a sua família, sai os seus dons. Da boca de Deus sai o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço. Porque é pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Então uma coisa é o meu desejo e outra coisa é a minha necessidade. A gente não pode esquecer disso. A gente é chamado de país do futebol e vocês vão ver um monte de propaganda a mais agora sobre tudo. E o desejo de vocês vai ser o tempo todo levantado. Desejo de consumir, de conquistar, de ter, de fazer. E aí você vai olhar para você e falar assim, caramba, mas eu não consegui, eu não conquistei, eu não comprei, eu não fiz. Está sendo induzido pela propaganda da Babilônia. Mas mais do que isso, alguns de nós têm problemas com a nossa personalidade.
A gente tem problema de aceitação, e aí a gente quer reconhecimento, reconhecimento, reconhecimento. Alguns de nós somos carentes demais. E aí a gente quer palavra de afirmação o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz. Tira um óculos aqui, bota aqui. Aí a gente faz igual faz com a Madalena de 3 anos. Nossa, que coisa mais linda! Claro, ela tem 3 anos, mas eu tenho 40. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Mas a gente quer reconhecimento, reconhecimento, reconhecimento. A gente quer conforto o tempo todo. E a existência não é sobre conforto. O mundo não é um lugar confortável, não é um lugar seguro, não é um lugar bom de se viver. A gente quer controle o tempo todo, a gente quer aprovação e a gente quer estabilidade o tempo inteiro. No primeiro momento em que a gente passa alguma dificuldade, a gente coloca a nossa fé em xeque, a gente coloca o caráter do outro em xeque, a gente coloca tudo isso em xeque. E aí vem o deserto, porque o que ele vem fazer? Ele vem desmontar todas essas nossas ilusões. Porque se você pegar o homem mais rico do mundo e colocar ele doente, falando para ele que ele tem 5 dias de vida, ele vai dar toda a riqueza dele para poder viver mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque Jesus já está dizendo isso para a gente, nem só de pão vai viver um homem. Se você pegar qualquer um que chegou, um astronauta que foi para a Lua, e falar para ele assim, olha, o Paulinho Mosca na década de 90 tem uma música chamada Meu Amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se você chegar para um astronauta desse que foi para a Lua e falar assim, você só tem 24 horas de vida, ele fala, cara, eu troco até a experiência de ir para a Lua, meu irmão, para viver um pouco mais. Porque o que a palavra de Deus está dizendo para nós, que não é sobre desejo, é sobre aquilo que a gente precisa todos os dias. Sem demonizar a riqueza e sem enaltecer a pobreza, não é sobre isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo que o que a gente tem é graça de Deus. Aquilo que é necessário para a gente não falta, por isso a gente confia. E aí, gente, o objetivo de Deus nunca foi o deserto. Você parou para pensar nisso? O objetivo do Senhor nunca foi o deserto. Porque se vocês olharem, o que ele diz no texto, o objetivo sempre foi mudar o coração do povo. Sempre foi mudar o coração do povo. Gente, pelo amor de Deus. Ele repete várias vezes, tenham cuidado para não esquecer o Senhor. Tenham cuidado para não esquecer o Senhor. Filho, eu não sei o que você vive, eu não sei os desertos que você passa. Mas nós não podemos mais ter um coração endurecido assim. A gente não pode flertar com a morte, com o sofrimento, com a perda do casamento, com a perda da saúde, com a perda da vida, e deixar o coração endurecido. E olhar e não mudar. E não renovar a nossa confiança. O texto está dizendo para a gente que o deserto nada mais é do que a pedagogia de Deus para a vida da gente. E eu acho que isso aqui, no verso 17 é muito forte. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos me ajuntaram para mim toda essa riqueza. Deus tem conversado com a gente sobre a autossuficiência. A gente não pode agir como se a gente não tivesse recebido nada do Senhor. Depois dele ter abençoado a gente o tempo todo. Meus irmãos, às vezes a gente bate tanto na porta que o dinheiro chega. A carreira prospera. Às vezes a gente é reconhecido por aquilo que a gente faz. Deus dá graça. O que não pode acontecer? A gente olhar e falar, fui eu. É a minha força. É o meu braço. É o que eu realizei, é porque eu sou bom. A gente não pode viver assim. Por isso, para terminar, depois eu queria que vocês dessem uma olhada nos versos 7 até o 18 com muita calma. Eu queria que vocês prestassem atenção como o deserto prepara o povo de Deus para a abundância. Isso aqui é muito bom. Para onde eles estão sendo levados? Verso 7. O Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água,
de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo, cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês vão poder extrair cobre das colinas. Irmãos, o objetivo foi o deserto? Não. O objetivo era a terra prometida. O deserto era um meio pedagógico para que aquele Egito morresse no coração deles. Deserto é pedagogia de Deus. E aqui, deixa eu ir do mais complexo por mais simples. Talvez nós estamos lidando com situações de deserto em que o diagnóstico que chegou para a gente ou para algum familiar nosso é irreversível. Duas coisas. A primeira é que enquanto alguém ainda estiver vivo, nós não só podemos, como devemos orar para que essa pessoa seja restaurada pelo Senhor. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós somos presbiterianos e acreditamos no poder de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Mas se por acaso vocês e eu vivermos em algum momento da nossa existência, em que a vida se esvair pelos nossos braços e pelas nossas mãos, a nossa fé é do ressuscitado de Nazaré. Nosso último inimigo em que brigaremos com ele é a morte. Mas essa luta e essa guerra já foi vencida. Renove a sua esperança. Nós ressuscitaremos dos mortos. Mas há desertos que passamos na nossa vida e que talvez não sejam como esses. Mas o princípio serve da mesma maneira, meus irmãos. Deus é bom. O deserto não é o final para os filhos de Deus. Deus sempre rompe na vida do seu povo. Deus fecha ciclos e abre novos ciclos. Deus faz com que, em muitas ocasiões, novos ciclos comecem na nossa vida. Agora, por favor, olha para mim com muita atenção. Prosperidade na Bíblia não é dinheiro. Prosperidade na Bíblia não é dinheiro. Agora eu vou falar com vocês. Prosperidade na Bíblia não é dinheiro. Por uma razão simples. Vocês conhecem N pessoas que têm uma situação de vida muito boa e são miseráveis. Miseráveis. Existencialmente miseráveis. Com medo de alguém dar um tombo. Com medo de alguém roubar o dinheiro dele. Isso é prosperidade? Eu não quero. Eu não quero dormir com o inimigo, eu quero dormir com a mulher da minha vida. Eu não quero precisar esconder a senha do banco da minha mulher, porque senão ela vai roubar tudo. Ela é o quê? Minha sócia ou minha esposa? Parada estranha. Loucura. Prosperidade para a Bíblia não é dinheiro. Não sejamos hipócritas, conforto é muito bom, obrigado. É ou não é? Vocês preferem dormir num ortobon flex ou dormir ali no chão, gente? Vamos ser honestos. É claro que é, gente. Claro que conforto é bom. Se a gente puder ter, maravilha. Nossa, bom demais, só. Você quer viajar daqui para o Rio, sentado nessa cadeira seca de semileito ou de leito? Deixa o leito para mim, você vai no outro, tá tudo bem. Se a gente puder ter conforto, maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Mas lembrando, a vida não é sobre isso. Só que a vida humana é sobre dinheiro, é sobre poder, é sobre a relação de finança que a gente tem. Agora para a Bíblia, conforto não é pecado. E se pudermos ter, louvado seja Deus, gente. Como é bom. Um domingão se acorda desse de manhã. Não ia ser bom ter um ar-condicionado central em casa? Nossa, ia ser bom demais na conta. Mas se não der para ter, a gente vive do mesmo jeito. Porque isso, por si só, não é prosperidade. Prosperidade para a Bíblia
dentro da sua casa, você tem prosperidade? A relação familiar é boa. No nosso tempo, filho é caro, não dá retorno e dá um trabalho danado. Um filho é um péssimo investimento para o século 21. Mas para a Bíblia, olhar seus filhos dormindo à noite, em paz. Poder pegar seu filho e cobrir os pés dele, se ajoelhar do lado e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Seus filhos crescerem, e você vê que eles continuam na fé em Jesus Cristo, e não estão desvirtuados, porque fizeram boas escolhas, daquelas que ensinamos no Evangelho, e continuaram andando no caminho do Evangelho. Isso é prosperidade. Porque você vai se reunir na sua velhice, em volta da mesa, com seus netos em volta, com seus filhos em volta, dizendo louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente vai descer para o nosso descanso, dizendo louvado seja o nome do Senhor. Isso é prosperidade para a Bíblia. É a gente envelhecer, tendo amigos ao nosso redor, tendo gente que a gente ama, gente que a gente confia, gente que a gente pode ligar. Quer ver outra coisa que é prosperidade para a Bíblia? Olhar para dentro do coração e estar em paz com Deus, com a consciência, com o mundo. Porque nada vale uma noite de sono bem dormida. Quer envelhecer é só dormir bem. Isso é prosperidade para a Bíblia. Prosperidade para a Bíblia é acordar todos os dias e poder agradecer porque Deus está nos dando e fazendo novas todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é prosperidade para a Bíblia. Percebe? A gente gasta todo o nosso tempo e energia atrás de dinheiro, bens, posse, poder, reconhecimento. E está só? E não tem ninguém para ligar? E não consegue nem falar com o Senhor? Morto espiritualmente, sem vida, sem aproveitar a mulher, sem aproveitar o marido, sem aproveitar os filhos. Eu tinha que pregar hoje. E aí a Madalena chega para mim e fala assim, que ela queria fazer castelo no parquinho. No parquinho não, no terreno do lado. Você acha que eu queria? Mal-humorado? E a Aline mandando eu ir? E você acha que eu queria? Mas você sabe por que eu fui? Mal-humorado? Contra a minha vontade? Depois eu até fiz um castelo bacana com ela, com paralelepípedo, que eu peguei no terreno. Eu fui porque é isso que vai ter memória na vida dela e da minha. É isso que a gente está cultivando durante a nossa existência. Eu quero ter tempo. Eu quero ter qualidade. Eu quero ter qualidade. É por isso que a gente cuida do corpo da gente. Para quando a gente ficar velho. Rapaz... É só eu que toda escada que subo dói os dois joelhos. Você sabe que não é. Isso é prosperidade. Estão ligando aí. Fala que eu já vou acabar. Marcelo, é alguém ligando falando, pastor, está demorando? Fala, tá nada. É o galeto. Irmãos, o Senhor nos dá condições financeiras, e aí você não pode ser hipócrita, porque você tem que lembrar que Deus faz alguns de nós muito prósperos financeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. É para desfrutar, para aprender, para servir, para abençoar. Deus faz, louvado seja o nome do Senhor. Deus dá a medida para cada um que a gente consegue. Então trabalhe duro, faça o melhor que você puder, estude, faça bons investimentos, tenha uma boa carreira, mas a vida não é sobre isso. Isso está contido na nossa existência. É uma parte importante? É, muito, mas isso não é a nossa vida. Eu concluo. Cadê os meninos para vir aqui na frente? Eu queria encerrar dizendo para vocês que... Eu queria encerrar com o verso 16. Queria encerrar com o verso 16. Olha o texto bíblico dizendo para nós.
verso 15, com foco no 16. Esse texto é muito rico. Por onde ele os conduziu? Olha o adjetivo que ele dá para o deserto. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto. A gente tem época da vida que parece que não vai passar nunca. Época da vida que o sofrimento é tão grande que parece que a gente não vai passar por aquilo nunca. Nunca. Parece que a vida vai ser essa amargura a vida toda. Não passa. Entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. Você só diz, Senhor, me dá um pouco de paz. E não tem paz. Senhor, me dá alguma saída. E você olha e fala, não tem saída. Porque alguns de nós, irmãos, são colocados em imensos desertos. Terríveis desertos. Terríveis. Por aquela terra seca e sem água. De serpentes e escorpiões venenosos. Mas eu queria que você lembrasse que foi lá que ele tirou a água da rocha para vocês. Foi lá. Ele termina dizendo isso. E o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova. Qual era o objetivo final do Senhor? Para lhes fazer o bem. Há desertos na vida da gente que são para nos fazer bem. Para nos fazer bem. Deus quer nos fazer mais sensíveis à voz dEle. Deus quer nos fazer mais sensíveis aos propósitos dEle. É para fazer bem para vocês. Só agora, depois de 40 anos, Israel consegue entender. Só agora eles vão conseguir olhar para trás. Só agora eles vão conseguir entender que enquanto eles estavam com fome, com sede, contra os inimigos, eles não estavam sozinhos, mas Deus estava trabalhando na vida deles. Há bênçãos que a gente vive hoje no presente, que Deus cultivou ao longo da nossa história. E às vezes a gente não consegue entender. Porque o deserto é tão imenso, que às vezes a gente não consegue entender. O deserto, gente, nunca é onde a vida para. Mas é o lugar em que a gente aprende a confiar para andar com sabedoria. Não é sobre aquilo que está acontecendo em volta de nós. É sobre o que Jesus está fazendo dentro de nós. Dentro de nós. Eu não sei os desertos que você tem passado. O que eu posso dizer para você é que vai passar. E Cristo está sendo formado dentro de vocês. Renovem as esperanças. Renovem a maturidade. Busquem a maturidade. Busquem o conhecimento do Senhor. O deserto ensina muita coisa para a gente na hora da chegada. Irmãos, Canaã é logo ali. Suportem as aflições. Não desviem o coração nem a fé. Amem o Senhor Jesus. Sejam bons discípulos, dia após dia, mesmo no meio do deserto.